Fala galera, fala Pedro Reis na área. Na estreia de Dorival Júnior no Corinthians, deu timão. Mas jogou pro gasto, né? Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal. Tô com o objetivo de chegar até 1.000 inscritos em junho. Pô, você não vai perder tempo nenhum e só vai me ajudar. É só apertar o botãozinho de se inscreva aqui embaixo. Curta o vídeo também, para que ele chegue a mais pessoas. E comente, compartilhe, reaja a esse conteúdo que eu vim aqui apresentar para vocês no pós-jogo de Novo Horizontino 0, Corinthians 1, jogo pela terceira fase da Copa do Brasil. Bora lá? Então bora falar da estreia do Dorival Júnior e desse novo Corinthians na mão dele. Primeiro de tudo, o Dorival Júnior fez o que dava, né? Fez o simples, o arroz com feijão, que era uma das principais reclamações do trabalho do Ramon Dias quando não tinha o Garro, que era fazer o simples, o básico. E o Ramon teimava com três atacantes, lá jogando no 4-2-3-1, ou forçava um time com o Losango, que ele viciou taticamente esse time no Losango, e aí não achava peças para substituir o Garro, e muitas vezes via o time perdido, o Bidon jogando de meia, atacante de costas para o gol, muitas vezes tendo que improvisar volantes, jogando nesse losango aberto pelo lado. Muita coisa mudou. O Dorival fez o simples e já mudou bastante coisa. Não que que é um trabalho fantástico, o primeiro jogo é muito animador, não. O Corinthians foi do mesmo jeito. Se fosse com o Ramon, com o Orlando, o jogo se desenvolveria da mesma forma. Mas, taticamente, algumas mudanças já foram percebidas. A primeira delas, e a que mais me chamou a atenção, o Bidon jogando aberto pelo lado direito do campo, como um meia aberto. E hoje ele poupou titulares, mas o Bidon fez essa função. E aí me levantou um questionamento. O Bidon com força máxima é reserva desse time? Ou o Bidon com força máxima é titular do Carrilho na meia direita? Na ponta direita, no 4-1-4-1 que o Dorival armou? Ou o Bidon, na melhor das hipóteses, vai jogar por dentro com um volante e dois meias à frente desse volante na linha de 4. Hoje foi Maicon, Alex Santana e Charles. No Corinthians ideal, o Bidon jogaria nesse meio campo? Para mim, sim. E aí é pensar taticamente como isso vai se desenvolver. O que para mim já ficou claro, independente se for o Bidon ou se for o Carrilho aberto pelo lado direito, a gente já vai ver um time com uma saída de 3, e aí o Bidu vai perder muito espaço, o Matheus Bidu lateral esquerdo. A gente vai ver muito Hugo em campo, muito Angeleri em campo. Por quê? Porque ele vai fazer a saidinha de 3 com 3 zagueiros, mais ou menos o que ele tentou fazer na seleção brasileira, que é a saída com o Angeleri como um terceiro zagueiro, o que ele fazia com o Danilo. Pode ser uma alternativa boa. Hoje ele tinha o Maicon à frente da zaga, né, que é um cara que tem mais capacidade técnica de, se for necessário, receber de costas e sair jogando. Com o Ranielli jogando nesse 1 à frente da defesa, o Ranielli vai conseguir fazer isso? Eu não sei se o Ranielli tem tanta qualidade técnica como o Maicon tem, mas dá para jogar desse jeito. Eu imagino que vai ser assim. Já são as primeiras dicas do que o Dorival vai fazer com o Corinthians. Então, uma saída de 3 com o Angeleri como um zagueiro, e muito provavelmente o reserva imediato vai ser o Hugo, porque tem característica defensiva parecida. O Bidon ou o Carrilho aberto, só que dando amplitude pelo lado do campo, quem dá é o Mateuzinho. E pelo outro lado do campo, quem dá amplitude hoje foi o Thales Magno, e no Corinthians ideal vai ser o Memphis. Esse é o time que está se desenhando, na minha opinião. Com força máxima, para mim, Carrilho, da direita para dentro, abre amplitude para o Mateuzinho atacar. Muitas vezes o Mateuzinho estava de ponta mesmo, até no momento defensivo. Por dentro, quando tiver o Garro, vai usar o Losango?
Eu não sei. O que eu acho que passa pela cabeça do Dorival? Eu não posso contar com o ovo no da galinha. Se eu não tenho o Garro agora e eu não vou ter o Garro daqui alguns jogos à frente, se fala em junho do Garro voltar, então vou montar um time sem ele. Depois eu vejo o que eu faço na hora que ele tiver 100%. E aí nesse Corinthians força máxima sem o Garro, aí para mim não tem muita alternativa. É Ranielli como esse primeiro volante, na linha de 4 à frente dele os dois meias, para mim tem que ser Martinez para dar força física de pegada e tem que ser o Breno Bidon. Eu gosto muito do Maicon, muito mesmo. Até acho que se ele estiver bem fisicamente é ele, não o Martinez. E aí até em determinado momento do jogo daria para alternar com fazer uma troca ali com o Ranielli, seria interessante, o que ele fazia bastante essa mudança de posição no São Paulo com o Pablo Maia, com o Alisson e com o Rodrigo Nestor. Eu acho que pode ser bem interessante, pode ser uma saída boa enquanto não tem o Maicon, o Garro, perdão. Esse é o time que para mim está se desenhando. Hugo, Mateuzinho, aí a zaga, o Corinthians vai precisar contratar, não dá para confiar no André Ramalho, não dá para confiar no Kaká menos ainda. Acho que zagueiro mesmo, o Corinthians tem confiável e nem tanto é o Gustavo Henrique. E aí o Angelelli do outro lado, Ranielli, Carrilho, Martinez, Bidon e Memphis e Yuri lá na frente. Para mim esse é o desenho desse momento do Corinthians, nesse início de trabalho do Dorival Júnior vai ser esse. E nada me tira da cabeça que o Tite faria a mesma coisa. Então assim, treinadores experientes com algumas características parecidas e que nesse primeiro momento vai fazer o simples. E é estatístico, tá? Repito, falo isso quase todo vídeo, mas é estatístico quando o novo técnico chega no time. Os primeiros jogos são animadores, né? Normalmente, animicamente, o time melhora. Hoje, eu acho que a questão mental e anímica do Corinthians não mudou, continua o mesmo jeito. Em determinado momento do jogo, um marasmo gigante. Isso precisa ser alterado. Mas já foi um Corinthians taticamente diferente do que fazia com o Ramon, do que fez nos jogos do Orlando. Acho que nesse momento o Romero perde muito espaço. Talvez o Romero seja o cara ideal para ser o reserva do Memphis nesse momento, nesse contexto. Ou então para ser um reserva imediato do Yuri. O Hector fez gol hoje. O gol que dá a vitória do Corinthians é do Espanhol. Mas a gente sabe que não dá para contar muito com ele. Ele é uma alternativa, mas não pode ser a principal opção. O Thales vem muito abaixo mesmo. Para mim, é ele e o Romero brigando para ser o reserva imediato do Memphis. O Corinthians tem um calendário muito puxado mesmo. E vai precisar de Romero, vai precisar de Thales, vai precisar de Charles, que pela imagem ali, pela forma que ele saiu, acho que o Charles perdeu o resto da temporada com uma lesão de cruzado no joelho. É impressão minha de olhar assim, de acompanhar futebol há muito tempo. O joelho deu uma travada e girou, e a reação dele no momento em que ele tenta levantar, no momento que ele sai, é de uma lesão mais grave. Acho que taticamente esse é o Corinthians que vai se desenhar na mão do Dorival. O que eu espero é que seja um time ainda mais competitivo. Não que não competia com o Ramon, mas em determinado momento entrava nesse marasmo, que nos últimos anos é meio tradicional no Corinthians, né? Então é sair desse marasmo, sair desse problema que o Ramon enfrentou, que todos os técnicos passaram no Corinthians enfrentou, de um time sem tanta intensidade, trazer essa intensidade para o dia a dia, para o jogo, para os treinos, para a questão mental e fazer com que esse time jogue melhor. Hoje não foi nenhum primor, tá? Para mim um jogo bem comum do Corinthians. Eu vou até pegar as estatísticas da partida aqui naquele aplicativo que você confere os placares e as estatísticas do Sofá. Você deve saber qual que é. Vamos abrir ele aqui, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando.
de como não foi um grande jogo do Corinthians. No segundo tempo, o Novo Horizontino teve chance de fazer o gol, de empatar, até se quisesse, poderia até virar, na minha opinião. O Corinthians vacilou e vacilou bastante no segundo tempo, muito porque caiu, porque entrou nesse marasmo, perdeu intensidade, perdeu o controle da partida. Olha aqui as estatísticas desse jogo para você. O Corinthians teve menos posse de bola, 56-44. De grandes chances, marca aqui 3 do Corinthians e nenhuma do Novo Horizontino. Só que, para mim, a bola que o Marlon perde no segundo tempo é uma bola cara a cara com o Hugo, é uma grande chance. Tem uma chegada ali pelo lado esquerdo tabelando e que a finalização acaba sendo bloqueada, mas também era um lance de perigo para o Corinthians. Acho que pelo menos 2 chances claras o Novo Horizontino teve. Tanto é que o Hugo fez 2 defesas e o goleiro do Novo Horizontino fez só uma. O Novo Horizontino teve mais escanteios, mostra que tentou pelo menos chutar mais a gol e teve mais próximo da linha de fundo. Trocou mais passes que o Corinthians. O Corinthians teve mais desarmes, muito pelo primeiro tempo de uma intensidade alta, de uma intensidade de um nível de competição que se espera de um time do tamanho do Corinthians. Faltas 11-11, cartões amarelos, o Corinthians tomou 3 cartões. E é isso. Esse foi o desenho estatístico em números dessa partida. Os números explicam bastante coisa. Essa questão do primeiro tempo de um Corinthians com intensidade, de um segundo tempo em que o Corinthians não teve intensidade alguma. Não apostou muito em bolas longas. Número assim mais específico, bem parecido mesmo, né? O Corinthians atuou mais pelo lado direito do campo, usando o Mateuzinho, como eu disse, dando amplitude, e com o Bidon vindo por dentro. Essa mudança tática que para mim surtiu efeito. E basicamente é isso. Um jogo em que o Corinthians fez para o gasto e conseguiu a vitória. E um empate classifica a partida de volta, né, que vai acontecer no dia 21 de maio. O Corinthians volta a campo no final de semana para encarar o Internacional, o jogo que vai ser no sábado às 18h30. O Inter, para mim, é um dos candidatos ao título do Brasileiro, e se não for candidato ao título, porque tem Flamengo e Palmeiras muito forte, é candidato a estar entre os 4 primeiros, fácil, fácil. Tem um time muito bom, Internacional, apesar de ter tropeçado em alguns jogos nessas últimas semanas. Vai ser páreo duro para o Corinthians. Um jogo difícil para o Corinthians. O Corinthians vai ter de fato o primeiro teste a nível de enfrentamento na Neoquímica Arena no sábado. E esperar para ver um Corinthians já com mais titulares, provavelmente com Memphis, provavelmente com Gustavo Henrique, provavelmente com o Carrilho como titular. Vamos esperar para a gente entender o que vai ser desse Corinthians no sábado. E como no Corinthians notícia boa dura pouco, eu dei 13 minutos de notícias ok, boas, positivas. Agora vamos ao que interessa sobre as notícias ruins, que no Corinthians é o que mais rola. Essa semana teve o Augusto Melo mentindo em prestação de contas, colocando o dinheiro da arrecadação do Doi Arena da Gaviões da Fiel como arrecadação do clube, que é um absurdo, que esse dinheiro vai direto para a conta da Arena. Isso é um absurdo, é como se você fosse roubar o dinheiro que foi doado para se esconder problemas financeiros, né? Até se fala, se for comparar, talvez uma pedalada fiscal, mas eu nem acho que é uma pedalada fiscal, porque em pedalada fiscal você trabalha com o orçamento que você tem. No caso do Corinthians, não. No caso do Corinthians, a pedalada fiscal foi desenvolvida, porque ela trabalha com um orçamento que não é teu. Basicamente é isso. O Augusto Melo trabalha com um orçamento que não é dele, é da Arena, que é da doação dos Gaviões da Fiel. Loucura, loucura. E aí as contas foram rejeitadas, o Augusto deve ser empichado ou deve renunciar. Nessa semana ele demitiu 2 profissionais da equipe de comunicação do Corinthians, 2 profissionais do marketing. E assim, um pouco contato que eu tenho com a galera de lá, assim, nunca conversei diretamente, mas
eu senti um clima muito esquisito no LinkedIn, cara, que eu tenho muitos contatos das pessoas que trabalham lá no LinkedIn, e eu senti isso nos comentários, nas despedidas, de que realmente o buraco é mais embaixo no Corinthians e que eram duas pessoas que trabalhavam muito pelo clube. Os relatos de quem noticiou a demissão desses dois integrantes da equipe de comunicação mostram que eram pessoas de fato empenhadas e engajadas para que o Corinthians tivesse no topo, pelo menos ali, desempenhando dentro das redes sociais, desempenhando no dia a dia do clube, desempenhando até em trazer negociações e em até resolver problemas criados pelo próprio Augusto, que foi o caso da camisa 10. Se fala que o William, né, se eu não estiver enganado, foi ele que foi o responsável de sugerir a camisa 8 ao Garro e tal, que de certa forma resolveu um problema criado pelo próprio Augusto. Tem os problemas com a polícia. Cada dia que passa um dia menos que a gente vai entender que o Augusto está enrolado até o pescoço. Ele deve renunciar. Eu acho que ele não vai aguentar a pressão. Teve muro pichado. A Gaviões da Fiel já está aos poucos pulando do barco. É necessário uma pressão maior. Ontem no Twitter rolou um papo de que um áudio de uma pessoa que estava num churrasco, não dá pra gente confiar nisso, mas cria um factoide a mais de que o Corinthians vai virar SAF, que tá nessa SAF tá o Roman Abramovich. O que o Abramovich quer hoje em dia? Cheio de problema na Rússia, cheio de problema na Inglaterra, problema por onde pisa hoje em dia. Tem que estar preocupado com o Putin, para o Putin não pegar ele. Que o Abramovich, o Kia Jorabichian, que eu respeito muito, é um dos maiores empresários do futebol e, na minha opinião, tentaram dar um nó no Kia Jorabichian no Corinthians, o Alberto Dualib, e ele saiu como o vilão da história e, na real, ele nem era tão vilão assim. O Kia, o Ronaldo e o Andrés e o Abramovich. Que loucura que é o Corinthians, né? Essa loucura que foi um possível áudio de um suposto integrante sócio do clube que supostamente estava num churrasco, que supostamente rolou essa conversa e que supostamente as pessoas envolvidas estavam até supostamente fugindo. Loucura. O Corinthians é loucura, cara. Não tem precedentes o tamanho da loucura administrativa que é esse clube. E a questão da dívida, né? O Corinthians teve, corrigindo ali pelo Conselho de Orientação Fiscal, teve 829 milhões de dívida aumentada nesse ano, de 2024 para 2025. Assim, o cara gastou uma Neoquímica Arena inteira em um ano para um time que não ganhou nada, ganhou o Campeonato Paulista, não conseguiu chegar nem na fase de grupos da Libertadores e que é um time, um elenco cheio de buraco ainda. Eu acho que de verdade, cara, de verdade, né, a situação do Corinthians chegou ao ponto de sim discutir seriamente uma SAF. É o passo. O Corinthians como instituição, como clube social, não se sustenta mais. Não se sustenta. Se eles querem resolver tudo na política, dá um jeito de virar SAF. Acho que está na hora do torcedor comum, do torcedor organizado, das pessoas que amam o Corinthians futebol, que amam o Corinthians e não amam o poder que o Corinthians dá. Está na hora dessas pessoas começarem a debater de fato uma SAF. Está na hora. Não é pelo investimento, por super times, é por profissionalização mesmo. E essas pessoas estão no Corinthians sugando o Corinthians há tanto tempo. Se o problema delas é política e poder dentro do clube associativo, que fiquem com o clube associativo. E aí resolvam entre si lá quem vai ser o conselheiro, quem vai ser o presidente do clube associativo, se a bola da bocha vai ser alterada ou não, se a piscina está com cloro e o pH ideal ou não, e se os quiosques do Parque São Jorge estão com a churrasqueira na altura certa para queimar a carne ali, deixar a carne no ponto.
que eles fiquem resolvendo isso. Deixa o futebol ser tocado por gente que entende, por gente que quer, porque não quer ter lucro, por gente que entende futebol como negócio, não como futebol como oportunidade de trambique. Porque no Corinthians há 114 anos, perto de 115 anos, futebol é tratado como trambique e não como deve ser tratado. Fui. Até a próxima.